Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez com essa programação Tempo de Esperança, para levar até você uma palavra na qual você possa ser edificado através desta palavra. Amém, queridos? Hoje eu quero aqui estar falando sobre o perigo que nos rodeiam quando nós somos exaltados. Por muitas vezes, tem muitos homens da Bíblia que Deus ele exaltou. E tem alguns que se perderam neste momento da exaltação. Então hoje eu quero estar falando com você a respeito de um rapaz, e o nome dele é Gideão. Tanto ele quanto o povo dele ficou durante 7 anos praticamente sendo saqueado, roubado pelos midianitas. E a palavra do Senhor fala, em Juízes capítulo 6 em diante, fala assim que é toda a história de Gideão, né? E fala também sobre o momento, né, em que Deus enviou um anjo ali para falar com Gideão, porque ele estava vivendo um momento de muita tristeza, muitas desesperança, né? Por que não dizer? Porque ele e o povo dele estavam trabalhando, estavam ali malhando trigo no lagar para poder sobreviver àquela crise, porque todas as vezes que ele fazia as plantações deles, vinham os midianitas e tomava posse daquela colheita. Queridos, eu quero estar aqui falando para você o perigo que nós corremos quando nós deixamos de olhar para Deus como centro da nossa vida. Gideão, ele estava muito difícil, e no momento ali eu acredito que Deus, olhando para a necessidade de Gideão, Deus enviou um anjo ali para falar com ele. E o anjo falou ali palavras muito bonitas para ele, né? Olha aqui, ó. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí Gideão, ele respondeu assim: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que me aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Então, querido, Deus olhou para o Gideão, viu as necessidades em Gideão, dele estar ali, lutando pela família dele e lutando por aquele povo. Mas Gideão, ele estava num momento muito difícil da vida dele, porque ainda além dele estar malhando trigo no lagar, eles estavam com a fé abalada. Como ele falou aqui, ele não acreditava mais que Deus ia fazer alguma coisa. Ele ouvia os pais falando que Deus tinha ali tirado o povo do Egito com mãos fortes e poderosas, né? E tinha ali cuidado do povo. Só que naquele momento, aquela história que ele ouvia dos pais dele, falando das maravilhas de Deus, ele passou a descrer de tudo aquilo ali. Ele passou a não crer mais, porque ele estava vivendo uma situação muito caótica, muito difícil. Porque imagina você, queridos, você ter uma plantação de trigo e você plantar, trabalhar bastante ali na terra, e juntamente com o povo dali, da localidade, e de repente vinha os inimigos
que nesse momento aqui eram pessoas de Midian, e saqueava eles, roubavam tudo deles. E aí eles tinham que produzir num lugar escondido, né? O lagar era lugar de pisar uvas, e ele estava ali malhando trigo no lagar. Então ele estava num momento tão difícil financeiramente, num momento tão difícil, a ponto de não acreditar mais que Deus era com ele. Quantas vezes em nossa vida, queridos, nós ficamos dessa maneira também? Por quê? Há muitas adversidades na nossa vida. Às vezes nós estamos plantando, estamos trabalhando, estamos ali fazendo de tudo para nós termos uma colheita de vitória, de bênção. E muitas das vezes não é isso que nós colhemos. Nós colhemos abrolho, espinho, né? E às vezes Deus ele vai ali permitindo dessa situação para ver até onde nós confiamos nele. Porque nós somos provados por Deus também, queridos. Não fica você pensando que nós, assim, temos Deus do nosso lado, né? E o tempo todo ele vai estar ali provando a fidelidade dele e o amor dele para conosco. Tem algumas vezes que Deus deixa de falar conosco e nós precisamos estar crendo na palavra dele, crendo que ele fez a promessa e que ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir todas elas que ele prometeu, ele vai cumprir. Se partiu da parte de Deus, ele vai cumprir. Mas sabe, queridos, na nossa vida acontece muito dessas coisas, que nós passamos por um momento de vale, um momento de decepção, um momento de dificuldade em outras áreas, e nós ficamos ali sem acreditar que Deus é na nossa vida. E aqui Gideão estava também dessa maneira. Ele estava ali falando para aquele anjo, né? O anjo do Senhor apareceu para ele e falou para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí, né? Eu acredito que Gideão, ele pensou assim: o quê? O que ele está falando para mim? Ele nem sabe o que está falando para mim. Como poderoso guerreiro? Eu estou sendo saqueado, roubado há 7 anos. A minha família, o meu povo, está sendo saqueado durante 7 anos. E o Senhor até agora não falou nada, não fez nada para nós. E nós estamos aqui nessa situação difícil e não há um caminho, não há uma direção, não há um futuro para nós, né? Mas aí o Senhor voltou a falar para ele de novo, né? O Senhor falou aqui para ele aqui. Aliás, aqui no 13, no capítulo 6, verso 13, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? O Senhor falou para ele ali. E aí, querido, olha só. Nós, assim, passamos por dificuldades na nossa vida, né? E geralmente nós pensamos assim, né? Que Deus, ele vai nos libertar com as mãos poderosas e sem nós fazermos nada, né? Nós esperamos isso, que nós ficamos de braço cruzado e esperando Deus agir, Deus fazer alguma coisa para nossas vidas. Mas aqui, apesar de Gideão estar tão cansado, tão sem esperança, e até mesmo duvidando das promessas de Deus, Deus aqui usou este anjo para falar para ele que ele ia livrar o povo dele das mãos dos midianitas. Olha só que coisa, como que pode, né? Uma pessoa que está frágil, uma pessoa que não está acreditando nem um pouquinho nela mais, uma pessoa que está abalada emocionalmente, né? Uma pessoa que está olhando para si e não está vendo uma saída, um futuro, não está vendo uma esperança, né? De repente Deus fala para ele: ó, você vai livrar o teu povo das mãos dos midianitas. E eu acredito que Gideão, quando ele soube dessa tarefa que Deus estava dando para ele, com certeza, se ele fosse escolher, ele não iria, ele não faria. E se você for olhar, por várias vezes, ele fez aqui uma prova com Deus, né?
E ali ele estava duvidando mesmo que Deus estava na vida dele. E quantas vezes, querido, acontece isso conosco também. Nós duvidamos das promessas do Senhor, nós não damos muito crédito, né, no que Deus fala para nós. E vou te dizer uma coisa, muitas vezes nós olhamos para nós e nós até rimos, né, quando nós ouvimos uma palavra que vem com uma promessa muito forte dessa daí. Porque você olha na sua força, você olha na sua aparência e você olha e fala assim, como eu vou fazer isso, né? Isso daí só deve ser uma piada. Como que pode eu, tô frágil, como que pode eu estou aqui, um bagaço, eu estou aqui totalmente destruída, de repente eu que vou livrar o povo, né? Então, queridos, que loucura é essa, né? Deus, quando Ele age na nossa vida, é no momento que nós enterramos o nosso eu e o nosso querer humano mesmo. Porque aqui eu acredito que Gideão, ele nem existia mais assim diante dele mesmo. Eu acho que ele olhava para ele, né? E olhava no espelho e se sentia um covarde. Se sentia uma pessoa que estava vivendo por viver. Sem esperança, sem um futuro, sem nenhuma saída para ele, né? Ele estava vivendo este momento aí. Mas Deus, quando olhou para ele e viu que não havia nada mais de Gideão nele, Deus pegou e levantou ele com mão forte e poderosa. E a palavra do Senhor fala que a partir do momento que o Senhor chamou ele, e ele já começou ali a fazer provas com Deus. Deus confirmou todas as provas que ele quis, Deus deu, né? E aí, de repente, quando ele se levantou para fazer, ele estava convicto que todos aqueles soldados que estavam com ele eram que ia para a guerra com ele. E na verdade Deus colocou ele mais à prova ainda, porque ele foi uma coisa até engraçada, que ele fez 3 provas com Deus. Deus também provou ele nessa área de estar mandando os soldados embora, né? E foi uma coisa assim, um trabalhar muito tremendo que Gideão ele teve aqui. E Deus todo o tempo estava com ele. Eu até vou estar lendo aqui as provas, né, que ele fez com Deus, né? Aqui, ó, ele colocou aqui, ó, no capítulo 6, no verso 36, fala assim, ó, e Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar, apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acende a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite que me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto. De madrugada, Jerubbaal, isto Gideão, e todos os seus exércitos acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava do norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com ele à beira da água e separei os ficarão com vocês. E eu lhe disse, este irá com você e este não irá. Mas se eu disser, este não irá, com você ele não irá.
Assim Gideão levou os homens à beira da água. O Senhor lhe disse: separe os que beberam a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Hoje o número dos que lamberam a água, levando-o com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os homens. Gideão mandou os israelitas para a sua tenda e manteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Ele fez 2 provas com Deus. Nas 2 provas que ele fez com Deus, Deus fez as 2 provas com ele também. Né? A primeira aqui foi os homens, né, que foram embora. Né? Ele mandou esses rapazes embora. Né? Que aqui ele falou aqui, ó, anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Nesses 10.000 teve outra prova, né, que ele fez. E nessa prova também aí ficaram 300. Né? Então ficou muito complicado para Gideão, né, ele acreditar que Deus ia dar vitória para ele, né? Por causa desses 300 homens, porque era bastante homens que estavam com ele. De repente, né, ele achou que ia com todos aqueles homens, né, inclusive ele não estava nem com medo, porque ele achou que ia com todos aqueles homens que estavam separados ali, mas não foi assim que aconteceu. Deus, ele fez essas provas com ele, mesmo assim ele passou em todas as provas. Ele obteve vitória. Um pouco antes também ele teve mais dúvida ainda que no verso 6:13 fala: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão cevado vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todos os acampamentos nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, adorou o Senhor. Voltou ao acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombeta, jarro vazio com tochas dentro. E ele lhe disse: observam-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocar a nossa trombeta ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocados os sentinelas. Então tocaram as trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram o jarro, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Então, queridos, se você fosse olhar, uma coisa sobrenatural, né? Que como que pode, né, o jarro e as tochas, né, e as trombetas, né, fazer alguma coisa, né? Mas ali a palavra fala que quando eles viram essas tropas se avançarem ali, eles acharam que era uma guerra muito intensa e muito grande, né?
muito enorme. E na verdade não era. Era 300 homens, né? Então, queridos, Deus, ele faz coisas grandiosíssimas na nossa vida quando nós colocamos diante do altar dele as nossas petições, a fé no Senhor, né? E aí Deus, ele faz a obra maravilhosa na nossa vida, né? E depois de tudo isso que ocorreu, né, que aconteceu, como eu li para você no começo, né? Ali o povo ali estavam grato a ele, né? E para dizer a verdade, o povo ali estava querendo que ele liderasse eles ali. Só que o Gideão falou assim, ó, os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei, ele falou, sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco, a sua parte do despojo. Os ismaelitas costumavam usar brinco de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa a cada homem, jogou sobre ela o brinco tirado por despojo. O peso dos brincos de ouro chegou a 20 kg e meio, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, né? Ou seja, ele não queria ficar esquecido, né? Afinal de contas, se não tivesse nada lembrando, né, o que ele fez, ele não teria lembranças, né? Mas ele aqui resolveu fazer essa capa, esse manto sacerdotal, vamos dizer, esse reino aqui, né? Na verdade, o que aconteceu? Eles ficaram tão gratos, e o Gideão fazendo também esse manto sacerdotal, eles ficaram gratos, que eles acabaram ali se prostituindo. A Bíblia aqui nos relata. Ou seja, adorando aquele manto, adorando aquele monumento, né? Aquele objeto. E eles adoraram ali. Esqueceram que foi Deus que fez. Essa é a verdade. E aí, queridos, eu fico pensando comigo, né? Quantos benefícios Deus tem feito na nossa vida, né? E por muitas vezes nós esquecemos disso. E nós começamos a nos entregar para idolatrias. Nós começamos a adorar o carro, a casa. Nós começamos a adorar os nossos trabalhos da igreja. Nós começamos a adorar o dinheiro. Nós começamos a adorar os objetos, né? Aqui era uma escola sacerdotal. Mas e nós? Nós, muitas das vezes, queridos, coisas que Deus nos deu. Essa é a verdade. Você pediu tanto, você clamou tanto e Deus deu. Mas olha só o que acontece. Nós, no momento ali, a gente esquece de tudo que Deus fez. E a gente começa a adorar o carro, a casa, a empresa. Nós começamos a adorar a igreja, adorar os nossos cargos, os nossos títulos. E nós deixamos Deus ali, olhando aquela situação e esperando de nós uma gratidão. Uma gratidão essa que nós não temos, muitas das vezes. Nós esquecemos muito facilmente do que Deus fez na nossa vida. Então, queridos, dá uma olhada para você hoje. Vê se você não está se comportando como tal, né? Porque Gideão, ele estava num momento tão difícil, queridos. E Deus, ele teve compaixão. Deus foi lá, Deus deu palavras de esperança, Deus deu para ele palavras de encorajamento. Deus falou para ele que confiava nele para poder libertar o povo das mãos dos midianitas.
Deus, ele deu coordenadas para ele, orientações para ele. Deus deu todas as provas que ele precisava ter para ele poder libertar o povo. E para poder também se libertar. Porque ele também era vítima. A família dele era vítima dos midianitas. Mas, queridos, você acha que adiantou? Depois de todas as vitórias que Deus deu, ele afastou de Deus. Ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu que foi Deus que deu vitória. Ele esqueceu que foi Deus que fez todas as obras. Que Deus fez todas as coisas. Queridos, hoje vem uma alerta para nós. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que em algum dado momento você esteve numa situação como essa, das suas esperanças ter terminado, da sua fé ter sido abalada, de você até mesmo duvidar da existência de Deus, até mesmo duvidar, por causa das coisas que você estava vivendo? E será que você hoje não está fazendo a mesma coisa como o Gideão? Deus pegou, deu vitória para você, Deus deu direção para você, Deus falou para você cada detalhe do que Ele queria que você fizesse. E você foi lá, cumpriu a tarefa, você fez certinho, você cumpriu sua tarefa, você venceu nessas áreas. Deus foi na tua vida nessas áreas. Depois de tantas coisas que Deus fez, você hoje virou as costas para Ele. Hoje você saiu da presença dEle. Hoje você esqueceu de todos os benefícios dEle, de todas as maravilhas que Ele fez. E por que não dizer, talvez hoje você levantou um altar de idolatria dentro do teu coração. Você levantou um altar de idolatria com alguns objetos que Deus abençoou você. Porque Deus te deu, foi Deus que te emprestou esses objetos. Nada que nós temos aqui é nosso, querido. Carro, casa, tudo vai ficar aí. Quando nós partirmos dessa vida, faltar o fôlego de ar em nós, nós vamos estar sem o Espírito dentro de nós. Vai ser uma carcaça humana aqui e morta. O velório, nós vamos estar partindo para o cemitério. E ali no cemitério, você não vai usufruir de nada que você tem. Você não vai levar nada daqui dessa terra, nem eu. Então, hoje, Deus ele coloca no meu coração para falar para você. O que nós temos hoje aqui é emprestado dele. Roupa, calçado, o carro, tudo que nós temos aqui nessa vida aqui para nós gozarmos aqui, vai ficar aqui quando nós partir. E nós, a única coisa que nós precisamos estar preocupados hoje é com a nossa salvação. Nós precisamos se preocupar com a nossa salvação. Olha só, nós estamos aí, alguns dias, né, vendo relatos lá onde aconteceu toda aquela tragédia ali no sul, né, em várias cidades do sul do Brasil. E ali, o que aconteceu ali? Aconteceu que muitos relatos que esteve ali, famílias que estavam dormindo e de repente veio essa forte onda gigantesca e foi arrancando casas do lugar, foi levando carros, foi levando tudo que achava pela frente. Ou seja, aquelas pessoas morreram, acho que até dormindo, elas morreram, né? Então, queridos, olha só que coisa. O que elas levaram, os que morreram? O que eles levaram? Eles eram ricos, eles eram empresários, eles eram pessoas de dinheiro. Mas o que eles levou dessa vida aqui? Tem muitos corpos que nem foi achado ainda. Estão ali esperando, né, as águas abaixarem para poder achar os corpos. Estão à busca dos corpos ali. E nem um velório não teve. Teve famílias que foi tirada assim, de repente, famílias inteiras morreram. E eles não vão levar nada, né? E a gente nem imagina como que vai ser toda essa situação de reconhecimento de corpo.
se vai ter um túmulo para enterrar da família, porque a gente não sabe como que vai proceder aí. Então, queridos, olha só, o que nós somos nessa vida. Agora, Deus te abençoou, Deus te deu, você pediu tanto para Deus, Deus te deu. E por que agora você está colocando esse objeto como se fosse uma idolatria? Se curvando para esse objeto e vendo como se fosse importante, né? Mais importante do que Deus na sua vida. Pare para pensar para você ver, queridos. Eu lembro, uma certa ocasião, eu não vou falar aqui nomes nem nada, mas eu lembro que tinha uma certa igreja que estava passando por um momento bem complicado, né? A igreja estava precisando urgentemente, sabe, ser restaurada, né? Ser restaurada, construída novamente e tudo. E Deus abençoou de uma tal forma, queridos, Deus abriu porta, mas pensa no mover de Deus para que viesse a acontecer essa construção e esse final de construção, tudo ali na direção de Deus. De repente, quando a coisa foi ficando pronta, começou a confusão. Começou a confusão. Dentro da própria igreja, começou uma confusão. E aí, queridos, olha só que situação. Deus um dia até falou para mim, falou assim: filho, eu não mandei os meus filhos construir o prédio para eles adorarem o prédio. Eu dei condições para construir o prédio, mas não foi para servir de um objeto de adoração. E aquele prédio virou, queridos, um objeto de confusão, sabe? Sabe quando a pessoa nem sente alegria de estar ali mais? Porque virou um local de confusão. Um local de disputa, de confusão. E perderam o foco, perderam, sabe, a essência. E Deus não quer isso para nós. Então, que você venha dar uma olhada aí na sua vida. Que você venha olhar, ver se você não está caindo na mesma cilada que o Gideão caiu. Depois de tudo que Deus fez na vida de Gideão. Gideão virou as costas para Deus. Gideão deixou de adorar a Deus. Gideão se perdeu no meio dessa situação aqui, porque aquele povo começou a adorar aquela imagem que ele fez lá. Ele construiu a imagem. Ele construiu, partiu dele. Ele construiu. Assim como aconteceu lá no tempo de Israel, lá, né, que o povo estavam ali, né, em uma terra da promessa, e Moisés se afastou para poder pedir orientação para Deus no monte ali e deixou o Arão cuidando do povo. O Arão pegou e construiu um bezerro de ouro para o povo adorar. Moisés estava demorando para voltar. Eles acharam que Moisés tinha morrido lá, entendeu? E eles construíram um bezerro de ouro para ficar adorando ali. Amanhã nós adoramos a Deus, entendeu? Mas amanhã, né? E ali a palavra fala que ele construiu um bezerro de ouro ali diante do altar. Tinha o altar de Deus aqui e o bezerro aqui, entendeu? Queridos, olha, Deus não tem nada a ver com idolatria. É perigoso esse negócio de idolatria. Olha, tira do teu coração esses ídolos antes que aconteça algo muito desagradável com você. Tira a idolatria de dentro do seu coração. Nós podemos sim usufruir de tudo que Deus nos dá, mas não colocar nosso coração. O nosso coração precisa ser templo do Espírito Santo. Ele precisa habitar em nós. E na medida que Deus fosse revelando a você e a mim, nós precisamos estar ali procurando cada vez mais se aprofundar nas águas purificadoras, cada vez mais se aprofundar nas águas do Espírito Santo, queridos. Nos encher do Espírito Santo. Porque caso contrário, nem vale a pena. Nem vale a pena. Você está fazendo um monte de obra para Deus, na qual Deus nem está aceitando. Por quê?
virou uma idolatria para você. E isso daí, Deus, ele não se agrada. Então, queridos, fico com essa palavra. Eu aqui já estou encerrando a minha fala, né? Estou aqui dando essa advertência para você, né? Deus colocou no meu coração, né? Então, eu quero dar essa advertência para você. Cuidado, para não fazer uma estola sacerdotal aí, para que outras pessoas venham se perder no meio dessa estola aí, viu? Sacerdotal. Aqui foi uma estola sacerdotal, um manto, né? Sacerdotal, mas também, né? Tem aí os carros, tem casas, né? Tem aí os bezerros de ouro, que é levantado dentro dos templos, aonde que é para adorar a Deus, a gente está adorando os bezerros. Então, queridos, toma cuidado. Viu? Gideão aqui, infelizmente, ele teve um final não muito agradável, né? Ele aqui, eu até vou estar lendo aqui, ó, seguindo aqui a leitura, só para me dar o final. A morte de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelo israelita e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Suas concubinas que moravam em Siquém também lhe deu um filho, e quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, e foi sepultado no túmulo do seu pai, Joás, em Ofra, dos Abiezeritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal Berite como Deus deles, e não se lembraram do Senhor seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos teus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Olha só, o Gideão morreu e a família de Gideão acabou perdendo por aí, né? Não deu prosseguimento, né? Por quê? Ficaram no esquecimento. Por causa de uma atitude nossa, queridos, nós podemos perder a comunhão nossa com Deus. Tome muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para nós não perder a comunhão com o nosso Deus por causa de coisinhas materiais, né? Que vai ficar aí, a gente não vai levar nada com a gente. E a gente precisa lutar pela nossa salvação. Tome cuidado com a sua salvação. Guarda o que tem, para que ninguém tome sua coroa. E eu vou encerrando minha fala aqui, neste momento. Eu agradeço a todos que estão contribuindo com o canal Tempo de Esperança, que estão ali acessando minhas páginas do Facebook, Tempo de Esperança do Facebook, e a D Missionária. E a D Missionária é uma página onde que eu tenho ali que nós colocamos os cultos da nossa igreja, né? Alguns eventos que acontecem ali, nós colocamos o link. O canal Tempo de Esperança no YouTube tem todos as gravações que eu faço na D Missionária e estão ali para você acessar e assistir. Temos também alguns vídeos de pastores que nós acreditamos muito no ministério desses pastores, pastor Cláudio Duarte, pastor Josué Brodão, pastor o pastor Malafaia, Silas Malafaia, o pastor Tom Haldo, enfim, tem vários ali, Gilberto. Então tem vários ali, queridos. É só você acessar e assistir. Amém, queridos? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.